Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Ricardo Ranieri Verplots. Nós estamos estreando, iniciando o nosso podcast então, Mentes Empreendedoras. O nosso objetivo é trazer os empreendedores, pessoas que realmente têm experiência no ramo da administração, de empreender realmente e que realmente têm resultados, né? Falar muitas vezes é muito fácil. Na teoria é muito fácil, mas você apresentar resultados é completamente diferente. Então esse é o nosso objetivo, trazer pessoas que fizeram e fazem acontecer. E aproveitar já no lançamento dessa noite, nós estamos aqui com meu amigo Lucas Fernandes. Ele que é o nosso entrevistado aí, vai estar iniciando com a gente essa noite. E o Lucas ele tem uma experiência muito boa, né? Ele é do Grupo Elegance, uma empresa bem conceituada e conhecida aqui de Joinville. E nós vamos estar conversando então com o Lucas aí alguns temas. E eu quero já aproveitar, Lucas, e que você se apresente aí, fale um pouquinho. Quem que é o Lucas Fernandes, afinal de contas, para quem ainda não conhece, né? Maravilha. Pode ficar à vontade. Boa noite, Ricardo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? De estar daqui. Obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Quem é Lucas Fernandes, né? Vou tentar falar quem é Lucas Fernandes desse nosso bate-papo sem falar o que eu faço primeiro. Certo. Né? O Lucas é o marido da Júlia, ele é pai do Theo, ele é filho do Adilson e da Sinara, irmão da Gabriela. É um cara apaixonado, obstinado, que gosta de ver gente crescendo, gente se desenvolvendo, e acho que isso é o que me faz vibrar. Aproveitando, né, já que é Mentes Empreendedoras, eu gosto de citar principalmente que sou filho do Adilson e da Sinara, porque os meus pais são grandes empreendedores, né? Eu sou filho de pais empreendedores, começaram um negócio do zero, acompanhei essa jornada desde o começo e sou um sucessor, também sou um empreendedor, porque tenho meus outros projetos paralelos, mas além disso dou sequência nesse negócio que a minha família começou lá em 99. Acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso hoje também. Legal, muito bom então, Lucas. Para quem não sabe, o Lucas ele é extremamente ativo também nas redes sociais, sempre está postando, colocando conteúdo de qualidade, que é extremamente importante, né? Hoje em dia a gente olha as redes sociais, ali tem muita gente que posta coisas que não vem agregar, né, Lucas? E eu sempre considero extremamente importante porque tem muita gente que passa muitas horas do dia procurando, pesquisando, olhando coisas que no final das contas, o que você aprendeu com isso? Não aprendeu nada. E a gente percebe ali que o teu material, o teu conteúdo sempre é voltado para o empreendedorismo, né? E coisas que vêm realmente somar e as pessoas acabam tendo esse interesse em estar buscando, estar conhecendo, estar se desenvolvendo e estar somando cada vez mais, que como você falou, é um dos teus objetivos, né? Fazer com que as pessoas elas cresçam e se desenvolvam. E para a gente aproveitar então, eu gostaria que tu falasse sobre as empresas familiares ali, como que funciona e tudo mais, como que você... como que iniciou, na verdade, né, antes, né? Hoje você está extremamente desenvolvido, né? Empresa grande, mas a gente sabe que sempre tem um início. Sim. Né? E como que foi o início ali? Conta na época dos teus pais, como que era, até chegar o momento que vocês têm hoje e desenvolver cada vez mais e estão crescendo no mercado. Legal, cara, maravilha. Então, o meu pai, na verdade, tinha um caminhão, fazia frete, caminhão que ele ganhou do meu avô, e minha mãe trabalhava num telemarketing, né, num call center, e nessa época ela comprava roupa de atacado e vendia para as amigas. Há quanto tempo atrás, desculpa? Foi em 1999 que eles começaram a empresa, então isso foi um pouco antes ainda. Então ela era sacoleira, vendia peça assim para as amigas, para as mulheres, enfim. E daí um dia, aí a história é um pouco mais longa, resolveram começar uma confecção, mas compraram um rolinho de tecido, uma máquina e começaram só os dois. Minha mãe fez um curso de modelagem, um curso de corte e costura. E aí eles começaram a fazer as primeiras peças. E daí ela já não estava mais vendendo um produto que ela comprou, mas sim que ela produziu. Até que eles começaram a revender no atacado. Meu pai, nesse meio tempo, deixou o caminhão de lado, começou a se dedicar um pouquinho mais na empresa. Eles sempre comentam e brincam que a empresa começou com meio funcionário, né? Que era uma funcionária que ficava meio período. Certo. Então a empresa começou desse jeito. Começou realmente num espacinho em casa, 2 por 2,5, como meu pai sempre conta, numa salinha. Daí foi tomando um pouco mais de espaço, a casa foi diminuindo e a empresa foi aumentando, né? Quantas máquinas vocês tinham de costura? Ah, não sei dizer naquela época. Tinha uma, né? Começou com uma e daí... E tudo isso foi crescendo, foi prosperando. Muito trabalho, muito esforço. E aí a gente
já mostra dessa energia do empreendedor, né? E acho que tem muita coisa atrelada nesse processo. Um pouco talvez era sonho, muito era necessidade, alguns desejos que a família tinha. Por exemplo, minha mãe sempre fala que ela começou a empresa porque ela queria ficar mais perto da família. Meu pai trabalhava longe, ela também tinha que deixar a gente na creche muito cedo, deixava os dois de bicicleta na creche. Estrategista. Foi estrategista, então. Daí o objetivo dela, e o que ela sempre fala, era que ela ficar mais perto da família. Então a empresa acabou, como começou em casa, isso se resolveu rápido, né? Sim. Mas por muito tempo, e isso para mim é muito claro, essa cena, eu vi meus pais trabalharem ali das 5 horas da manhã às 10 da noite por alguns bons anos, né? Eu comecei na empresa cedo também, comecei ali, minha irmã também começou cedo, começamos os dois por volta de 14 anos de idade. Isso nos fez vivenciar muito do negócio, né? E a gente acabou construindo amor por aquilo. A gente viu nossos pais colocarem força, energia, lágrimas em cima daquilo. E mesmo antes de trabalhar efetivamente, a gente participava de alguma forma. Às vezes só estando do lado, né? Já era o nosso jeito talvez de poder estar ali junto da família. Nossos pais trabalhando às vezes à noite, a gente ficava lá sentado numa mesa. Eu tenho foto dormindo em cima de rolo de tecido ainda dessa época. Então foi assim que começou. Hoje, felizmente, a gente já vive outro cenário. A empresa mudou seu modelo de gestão. Hoje eu sou CEO do grupo. Certo. A gente conseguimos colher bons resultados aí nos últimos anos também. E assim, pelo que vocês conversam hoje em família, naquela época, os teus pais, o que eles já imaginavam, a proporção que chegaria, a elegância, o que vocês comentam aqui? Porque assim, normalmente quem trabalha tem sonhos, né? Será que os sonhos eram tão grandes quanto são hoje? Cara, como que era? Assim? Acho que isso é uma pergunta que eu nunca fiz dessa forma para os meus pais. Mas pelo que eu sinto da minha mãe, que ela não imaginava. Imaginando. Já o meu pai, ele é um cara, ele é um visionário. Ele é um cara muito sonhador, assim, né? E acho muito legal porque ele me fala de uma coisa que acontece muito comigo também, e eu acabo me vendo nele nesse processo, que ele fala: filho, parece que eu já via tudo isso. Muitas das coisas que eu imaginava que eu ia viver, que eu sonhava, mas que eram somente sonhos, pensamentos, não que eram planos, não tinha talvez uma estratégia, uma meta, mas aquilo de alguma forma, aquela imagem se construiu na cabeça dele, de coisas que ele tem e vive hoje, ele fala que ele já sonhava. Já minha mãe, eu acho que é uma pessoa com uma força inigualável. Sabe quando a gente fala daquela mulher leoa, que tem força que tu não sabe entender de onde que tira? E ela é essa pessoa. E talvez ela não viu tanto esse processo passar, porque estava ali com a cabeça imersa, trabalhando, operando e fazendo, botando toda essa energia para isso acontecer. Então ali os dois foi uma união assim muito, muito certa. Perfeito. De sabedoria, força, estratégia. Então eles conseguiram se unir muito bem nisso. Juntaram bastante ali a gente pode falar as qualidades, os pontos ali. Total. E acabou chegando onde vocês estão hoje. E hoje, Lucas, vocês estão com quantos funcionários? Aí passou toda essa fase de inicialização, né? A gente sabe, assim, quando fala em empreendedorismo, muitas vezes as pessoas olham os grandes empresários e imaginam que tudo começou onde eles estão, né? Mas na verdade, antes disso existe toda uma preparação, todo o desenvolvimento, que inclusive, né, você começou bem cedo e isso te proporcionou a experiência para você chegar onde você está hoje, e foi gradativo, né? E eu acho que isso é muito importante e legal, né? Muitas vezes a família inicia o projeto, mas não consegue dar a continuidade, porque às vezes tem os filhos, mas só que as pessoas, eles não conseguem absorver esse interesse de estar desenvolvendo o projeto dos pais. Sim. E aí também, algo muito interessante que o Lucas tem falado muito, é um projeto, né, Lucas, que você tem, né, que é o sucessor, né? O sucessor, então, é realmente esse papel, chegar nos filhos, né, nos herdeiros e tudo mais, e poder passar uma preparação para que eles continuem aí o legado dos pais. É isso mesmo? Gostaria que você falasse um pouco a respeito. E tu tem bastante experiência na área, tem vários projetos ali que a gente vê, e a gente gostaria de conhecer e saber como que funciona todo esse planejamento teu aí. Perfeito. Então, primeiro respondendo sobre o que é a elegância que tu falou hoje, né? Certo. A empresa hoje está com em torno de 120 funcionários internos ali.
diretos, e entre diretos e indiretos, em torno de 300 pessoas estão envolvidas na operação. Sim. Revendemos para o Brasil inteiro, uma empresa com uma marca bem consolidada no segmento de moda. E a história já contém um pouquinho, né? Hoje eu sou CEO dessa empresa, certo. Meus pais continuam, de certa forma, atuantes, num ritmo já diferente, mas continuam ali próximos. Acho que é a realidade da empresa familiar, né? Às vezes a gente brinca que a empresa é o terceiro filho, né? Tem a minha irmã que é mais velha, eu e a empresa é o terceiro filho. Então é difícil com que eles desapeguem, mas a gestão hoje já sou eu quem estou à frente. E como tu falou, não é um processo rápido. E aí a gente tem vários desafios que permeiam isso. Eu tenho muita facilidade de falar desse assunto. Pelos desafios que eu fiz, isso me gerou alguns machucados, mas que viraram cicatrizes e hoje me fortaleceram. Isso me dá liberdade para falar, inclusive, de um novo projeto novo não, né? Porque eu comecei em 2022, se chama Academia de Sucessores. Certo. De lá para cá eu já treinei mais de 400 sucessores, com base nos resultados que eu construí, nos conhecimentos que eu construí sobre a empresa familiar e sobre a preparação de um sucessor. E aí que as empresas familiares falham. Normalmente a família está ali imersa na operação, certo. Às vezes muito pouco na estratégia e muito menos na preparação de quem vai dar sequência nesse negócio. Perfeito. Porque o mercado está muito rápido, né, Ricardo? As coisas estão mudando muito rápido, as tecnologias estão mudando muito rápido. E, por exemplo, os meus pais, eles são seres humanos extremamente competentes, inteligentes, capazes, mas hoje eles, humildemente, já têm a consciência de que algumas coisas eles não acompanham mais, né? A velocidade com que a gente tem aptidão para pegar um celular e mexer não é a mesma do meu pai e da minha mãe. Só que hoje os negócios precisam desse tipo de expertise. Então, a sucessão ela não tem que acontecer somente quando um dono sai, quando um dono vem a faltar, quando o fundador está com 70 anos e não dá mais conta. Certo. Mas essa transição precisa ser feita quando um fundador entende que ele já não é a pessoa mais capacitada, vamos dizer assim, para dar sequência nesse negócio. Que ele precisa de gente inteligente do lado dele. E que bom quando pode ser um filho, né? Que é uma pessoa que tu confia. Então, acho que esse é o grande ponto. As empresas e os pais não preparam um sucessor. Certo. E não dá para culpar os pais por isso. Porque ninguém ensinou eles a preparar um sucessor. Muitas vezes não preparou nem para um negócio. Eu vejo com os meus pais. Eles começaram na raça, começaram na força. Foram colhendo pela toda a energia que colocaram. Mas não pararam muitas vezes para se desenvolver nessa área de pensar de como eu vou preparar o meu filho para esse processo. O que me preparou foi um pouco da minha busca, claro, mas aqui o ponto principal, e aí eu já recomendo para todos os pais que nos ouvirem, até para os filhos, cara, começa a trabalhar logo. Ricardo, eu acho que um dos grandes erros das gerações atuais é começar a trabalhar muito tarde. Muito tarde. Quando a gente começa a trabalhar cedo, e eu nem digo que a idade que eu comecei foi cedo, acho que é a idade ideal, 14 anos de idade. Essa para mim foi a idade ideal. Trabalhava meio período, obviamente, nessa época, depois foi indo. Mas quando tu começa a trabalhar cedo, tu começa a ver profissionais, tu começa a ver processos, tu começa a se descobrir. Assumir responsabilidade. Começa a entender responsabilidade, compromisso, começa a entender do que tu gosta, do que tu não gosta, o que tu faz bem, o que tu faz mal. Tu já começa a reconhecer os teus talentos. Enquanto uma faculdade é importante, uma preparação é importante, mas faz em paralelo. Nunca vou ser a favor de alguém parar a sua vida para focar ali integralmente numa faculdade. Perfeito. Porque quando ele ir para o mercado, ele vai tomar na cabeça. Ponto final. Eu não consigo acreditar num cenário diferente, entende? Então, quando tu começa cedo, tu descobre isso antes. E eu tenho muitos alunos dentro desse processo da Academia de Sucessores, por exemplo, que o pai fez questão com que ele se estudasse muito, tecnicamente, que é importante, como eu falei, só que o cara começou a trabalhar com 22 anos de idade. Então ele ainda não reconhece seus talentos, as suas habilidades, não tem um nível de compromisso alto com o negócio, se frustrou pouco para construir inteligência emocional no processo, errou pouco, acertou pouco e já é um homem formado. Enquanto essa característica, quando eu cheguei nos meus 20 e poucos anos de idade, cara, eu já tinha
Quando eu estava com 24, já estava 10 anos correndo. Nossa. Né? Eu já tinha permeado, já estava vivendo o negócio há 10 anos. Então isso me preparou rápido para com 28 anos de idade ser um CEO de um grupo que tem uma robustez. Não começou assim, acompanhei todo esse processo. Mas quando eu chegou na hora de, não, Lucas, agora é tua hora de liderar, de fazer esse negócio acontecer, eu já me sentia muito mais capaz. Eu acho que, pelo que eu vejo também, né, e converso com os meus tios e as pessoas que têm um pouco mais de idade, eu acho que o sonho deles era muito essa questão de faculdade, né? Fazer a faculdade, mas não se pensa além, né? Tá, mas você vai fazer uma faculdade, quanto você vai faturar? O que você vai fazer? Realmente você vai ter lucro naquilo que você faz? Porque hoje só uma faculdade ela não te abre portas, na verdade, né? Ela te ajuda, mas ela não vai te abrir, não vai te dar os horizontes que você vai ter realmente quando você está atuando, está trabalhando, está correndo atrás, coloca em prática a experiência, vai buscando experiência e as coisas realmente acontecem. Então, só para deixar bem claro, a gente não está falando que não é importante fazer uma faculdade, né? Mas é importante você estudar, mas já correr atrás de conhecimento. Exato. E tá fazendo as coisas ali para... O que eu acabei de falar, o mercado mudou. Mudou. E o mercado de ensino também. Se a gente olhar para um horizonte aí de... Vamos olhar para 10 anos, 20 anos para trás. O que existia de modelo de ensino? Faculdade. 20, 30 anos atrás. O modelo era faculdade. E claro, nessa época foi muito importante. Na ascensão das indústrias, né? Precisava dessas capacidades técnicas. Precisava do engenheiro. Né? Se tinha muito menos tecnologia envolvida no processo. Então era um modelo de estudo que era majoritário, que era o principal, era o único. Agora, no momento que a gente vive, com internet, com... muitos outros modelos de ensino, o pessoal às vezes fala e é um pouco contra, né? Mas, por exemplo, tem muito curso de final de semana mas só um curso de final de semana, que é muito bom. Eu já fiz treinamento de um final de semana de venda que eu saí com a cabeça borbulhando com trabalhos para 6 meses do que implantar na minha empresa. Então eu colhi muito rápido. Então a faculdade ela te dá ali uma base, mas ela não é a única forma de estudar. Perfeito. Ela não é a única forma de estudar. E eu sou muito a favor de que tu faça, de que se aproveite desses cursos direcionados. Porque, por exemplo, o que a tua empresa precisa hoje? O que a tua empresa precisa hoje? Ela precisa de mais venda? Ela precisa de mais marketing? Ela precisa de contabilidade? Ela precisa de gestão? Precisa de RH? Cara, busca um curso disso. Identificar o ponto. Claro, e não dedica, não precisa investir 5 anos da tua vida nisso. Tu pode pegar um curso pontual de um final de semana ou de 5 aulas que tu vai fazer espaçadas uma vez por semana de forma virtual e tu traz aquele conhecimento de forma pontual para dentro do teu negócio, de forma muito mais rápida. Porque o mercado não aceita mais a lentidão. As coisas estão mudando muito rápido. Às vezes tu aprendeu uma coisa no primeiro ano de faculdade e quando tu chegou no último já mudou, né? E o que a gente tem conversado muito também, Lucas, é essa questão de tempo, né? Quanto vale o tempo hoje, né? Então, principalmente quem acaba assumindo os cargos ali de empresas e cargos importantes e qualquer pessoa, na verdade. Hoje o tempo, ele vale muito, né? Então, assim, saber aproveitar o tempo para você ter uma produtividade disso é extremamente importante. E quanto antes você descobrir isso, eu acredito que o maior o resultado que você vai ter, né? Mais o resultado. Eu queria voltar num ponto, Lucas, que eu vejo... Eu acho que está muito em alta, inclusive, você até citou ali, para a gente voltar um pouquinho e depois a gente continuar falando sobre os sucessores, que eu quero aprender a entender um pouquinho mais como que funciona. Você falou de um ponto muito importante, sair da operação, né? Sair da operação e ir para a linha de frente, né? Para a linha estratégica. Você falou alguma coisa a respeito ali. Eu quero saber... eu acho que às vezes não existe uma receita de bolo, mas como que dá para ser feito isso? Você sai da operação para ir para a linha de frente, né? Perfeito. Como eu vejo isso, né? E é importante ressaltar. Eu trabalho numa empresa, sou CEO desse negócio e que começou com os meus pais, que são pessoas, cara, altamente controladoras, né? Certo. Por quê? Porque é o perfil do empreendedor. O perfil do empreendedor é aquele que é raiz, né? Vai lá e faz, ele meteu uma massa, ele começou o negócio assim. Só que ao longo do tempo isso precisa ir mudando para que a gente desenvolva um time capaz. Primeira coisa, quando a gente fala sobre... A gente tem uma pirâmide, né? Sobre a gestão da empresa. Certo. A linha operacional, tática e estratégica. Operacional é analistas, operadores de máquina, enfim, aí todo mundo que participa da operação. Tático, que são os gerentes, os gestores, estratégico, diretores, executivos. Quando que uma pessoa precisa estar em cada um desses pontos?
Eu acredito sinceramente que o dono vai ter que, de certa forma, permear entre todos eles durante toda a sua jornada. Só que cada vez mais posicionado conforme o momento da empresa. Perfeito. Então a primeira coisa que tem que entender é o momento da empresa. Ah, não, eu quero trabalhar só na parte estratégica. Daí tua empresa tem 2 funcionários? Não, tu vai ter que ser o eu presa, né? Certo. Que eu faço um pouco de tudo, daí também penso no futuro, faço a gestão. Ah, mas agora meu negócio já tem um pouquinho mais de corpo. Já tem 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Então eu preciso me posicionando num olhar um pouco mais estratégico. Como que eu vou resumir isso? Eu penso da seguinte forma. O dono, aquele que é o estrategista da empresa, ele não tem que estar pensando e gastando a sua energia em como a empresa vai acontecer, como as coisas vão acontecer, é como a empresa vai crescer. Por quê? Porque o que deve fazer com que a empresa continue e aconteça são processos bem gerenciados e pessoas bem treinadas. Perfeito. Se tu tem isso, automaticamente as coisas vão correr bem. Eu falando assim, parece que é um mundo das maravilhas, né? Como se na minha empresa... Não, agora tá todo mundo treinado, todos os processos funcionam. Tá tudo certo, não dá problema. Não, tá de tempo em tempo aparece um BO, aparece um erro, aparece uma cagada, e a gente vai lá e tem que corrigir, tem que arrumar. Faz parte do jogo. Só que, obviamente, isso é muito menos frequente. O time vai ganhando um nível de maturidade. Como é que a gente constrói isso? A primeira coisa a fazer, como eu falei, é treinar um time e também ter processos bem desenvolvidos. Perfeito. A melhor maneira de treinar time, além de cursos, treinamentos, o empresário deveria investir em pessoas, né? Investir nas suas pessoas, mas também a melhor forma de eu te ensinar é eu te colocar diante do problema. Esse é o ponto. O problema é que o empresário ele tem a mania de resolver coisas que o time dele deveria estar resolvendo. É mais fácil às vezes é mais rápido. Tem muito problema na empresa que eu sei que eu resolveria em 30 minutos, só que um funcionário meu vai resolver em 4 horas. E daí, olhando para isso, o que normalmente é a decisão que se toma? Fala, não, eu vou fazer. Fala, tá, mas como é que essa pessoa vai se desenvolver o suficiente para daqui a pouco resolver assim como eu resolvo? Então, de vez em quando, eu boto os problemas na mão do meu time que eu sei que eles não vão resolver tão bem quanto eu hoje. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, estarão preparados para que eu não precise mais me envolver naquilo. E dentro dessa situação, Lucas, eu acho que pode até existir alguns casos, né, os cases que a gente fala, de uma resolução ainda mais prática do que a forma do que você trabalhava, né? Porque, né, você vai lá e faz, já sabe como que faz. E aí, às vezes, a pessoa tem uma outra visão, uma outra experiência que acaba fazendo e chega no resultado tão bom quanto aquele que você tinha também. Isso acaba fortalecendo ainda mais, né? E eu acho que isso, a própria pessoa acaba se sentindo bem. Porque, poxa vida, eu estou apresentando para o dono da empresa, né, numa reunião, uma solução ainda mais prática do que a gente tinha antes. Né? Porque teve um outro olhar também. Isso eu acho que aproveitando, né? A gente fala hoje com tanto empreendedores quanto pessoas que querem se desenvolver. Eu acho muito bom. E eu acho que falta muito, Lucas, né? Você é empreendedor, você sabe também essa situação de quando você tem um funcionário, um colaborador ali que está ali para trazer realmente soluções, né? Não pensar só no que está diante dos olhos, mas olhar num todo e conseguir trazer soluções, né? Eu acho que esse profissional é a pessoa que realmente se destaca dentro da empresa, né? Sem dúvida. O ponto aí, e como eu percebo, é o proprietário do negócio, o líder que está à frente, é dar esse nível de liberdade, né? Porque a partir do momento que tu me apresenta uma ideia e eu falo, não quero ouvir isso agora. Eu tu me apresenta a segunda, eu falo, não, acho que isso aí não funciona. Tu me apresenta a terceira, eu falo, deixa para outra hora. Tu não vai me apresentar a quarta. Exatamente. E aí o time para de empreender dentro do teu próprio negócio. Estamos falando aqui de mentes empreendedoras. O que é importante? Mente empreendedora não é só o empresário. Exatamente. Dentro da tua empresa está cheio de funcionário teu que é muito empreendedor. E é tão bom, né? Exatamente. Quando tem esse... A gente agora não está com ele ativo, mas por um tempo nós tivemos um programa dentro da empresa e a gente reabre de tempos em tempos, que é um programa chamado Pense Fora da Caixa. Perfeito. Onde a gente dá um incentivo para as pessoas inovarem dentro da empresa. Inclusive a gente recompensa conforme a inovação, se gera uma economia ou se gera uma melhoria. Então é um programa chamado Pense Fora da Caixa. Por quê? Para estimular essas mentes empreendedoras. E aí tem outro ponto sobre o que tu falou, né? Às vezes a gente fica, não vou delegar para a pessoa, eu não quero passar, ou eu mesmo vou fazer. E uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo, às vezes tudo que um funcionário teu quer é um novo desafio.
Tudo o cara precisa estar um pouco mais engajado, e num momento de mercado onde a gente sabe que a rotatividade está muito grande, está difícil reter um bom talento, está difícil reter um bom talento. Às vezes uma das coisas mais simples que tu pode fazer é dar um desafio novo para ele. Às vezes a pessoa está 1, 2, 3 anos fazendo a mesma coisa, ela até ocupa o tempo dela, mas ocupa um pouco as capacidades que ela tem, e às vezes tudo que ele quer é um novo desafio. E às vezes, enquanto o funcionário está ali mais tranquilo, o dono está correndo feito doido e não delega. Quero falar até para o pessoal que está vendo e ouvindo, a gente está ao vivo, e quem vai ver depois, né, que esse episódio, né, que é o primeiro, vai estar disponível também. Gostaria que vocês percebessem, entendessem que a gente não está falando com uma pessoa que simplesmente lê um livro, né? Nós estamos trazendo aqui casos concretos, real, que você se desenvolveu, você aplicou, e diante dessa aplicação você teve o resultado. Então, realmente uma coisa muito preciosa, né, que a gente está falando. Às vezes você teria que pagar isso num curso e tudo mais, e aqui você está tendo essa informação, essas ideias novas para você estar tendo mais conhecimento, desenvolvendo ainda mais com o que está sendo falado aqui. Então é extremamente importante, né, Lucas, essa troca de ideia que a gente está tendo aqui, trazendo para o programa, né? O que eu quero ver contigo, então, ali falando sobre os sucessores, como que funciona? Você faz a divulgação, traz como esses... você tem uma equipe que acaba fazendo a divulgação e falando, em tal data a gente vai iniciar. Como que é esse processo de seleção, de divulgação e como que funciona? Comenta com a gente. Perfeito, Ricardo. Então, esse projeto ele começou em 2022. Certo. Com o objetivo realmente de ajudar alguns sucessores. Eu já tinha essa vontade de... Eu gosto desse meio de treinamento, de desenvolvimento humano. Falei isso logo no começo, né? Gosto de ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo. E chegou um momento que eu me perguntei quem que eu vou ajudar, né? Para quem que eu vou falar? Quem são as pessoas que precisam ouvir a minha mensagem? E ninguém melhor do que os sucessores, porque é justamente o que eu vivi, o que eu tenho propriedade para falar. Então hoje eu ajudo sucessores através de alguns programas de treinamento, desde mentoria, que é um programa de mentoria, que é guiado, 6 meses de acompanhamento. 6 meses é o prazo? Nesse programa de acompanhamento, sim. Certo. Onde é um grupo seleto de sucessores que estão ali toda semana junto comigo, tendo uma reunião ao vivo, online. Além disso, de vez em quando eu faço alguma imersão, faço algum treinamento pontual. Tem um programa só com aulas gravadas também, já tem dezenas de aulas lá dentro. E realmente com esse intuito. Porque o que acontece, Ricardo? Vamos pensar no cenário do Brasil. 90% das empresas são familiares. Certo. 90% das empresas são familiares. E dessas 90%, uma grande maioria são pequenas empresas. Empresas muito pequenas. Né? Empresas que o pai começou junto com a mulher, ou junto com o irmão, ou junto com o tio. E essa empresa foi prosperando, tomou um certo cenário. Hoje lá tem seus 10, 20, 30, 50 ou até 100 funcionários. Uma empresa que tem seus 200 funcionários, 300 funcionários, ela tem capacidade para contratar uma consultoria. Perfeito. Um grande consultor, uma grande empresa de mercado para colocar consultores, para preparar um filho, para mandar o filho para fora, para fazer uma baita de uma faculdade, para fazer N coisas. Tem pujança financeira para capacitar um sucessor. E muitas vezes, por a empresa estar maior, ela tem inclusive essa consciência. Né? Ela vai colhendo essa consciência, porque uma empresa grande, o empresário começa a criar uma capacidade estratégica maior, ele tem que pensar um pouquinho mais no futuro, né? Já o empresário menor, muitas vezes ele está muito preocupado com o negócio, muito interagindo na operação, e ele não para pensar nisso. E quando para, às vezes ele não tem capacidade financeira para investir nisso, né? Para investir num sucessor. Porque dependendo do que tu vai fazer, que modalidade tu vai usar, é caro, é muito caro, né? Para mandar, às vezes, primeiro ponto do porquê ser caro, porque tem pouco. Tem muito pouco. Vai lá pro MIT ser treinado pelo John Davis, que é o maior especialista do mundo nesse quesito. É inviável para 99% das pessoas. Perfeito. Né? Então foi por isso que eu pensei nesse ponto, porque ninguém ajuda as pequenas empresas familiares a se preparar. E o sucessor, além de se desenvolver nas capacidades de gestão, ele tem que se desenvolver como ser humano. Tem uma coisa que eu repito muito, é um mantra meu: ninguém vai te respeitar como profissional antes de te respeitar como ser humano. Né? Então, se as pessoas, teus funcionários, olharem para ti e ver um jovem maduro, capaz, correto, disciplinado, comprometido, eles não vão acreditar que tu vai ser um grande líder. E o sucessor, ele não tem que conquistar só os pais, ele tem que conquistar os funcionários.
As primeiras pessoas que tem que olhar para um sucessor e falar, esse cara vai ser um líder, são os funcionários. Porque eles que vão dizer quando tu está pronto. Eu sempre repito isso. Quem vai dizer quando tu está pronto são os teus funcionários. Quando as pessoas começarem a recorrer a ti, olhar para ti com respeito, com realmente entendendo que tu é capaz, aí tu mudou o jogo. Perfeito. E hoje você comentou que uma das partes do programa seriam 6 meses, mas são vários tipos de módulos que você acaba aplicando ali, são vários perfis para tempos diferentes. Então, assim, existe um programa mais completo, digamos, que leva tanto tempo. Existem alguns outros programas que acabam sendo mais rápidos, é isso? Ou como que funciona? Dentro do meu programa de mentoria são 6 meses. 6 meses. Todo mundo passa por esses 6 meses. Perfeito. Por que é importante isso? Porque dentro do próprio tempo, eu vou conhecendo um pouco mais o sucessor e aquele cenário. Então, como eu estou toda semana com ele, cada semana ele tem um desafio novo. E cada semana ele tem uma solução nova e, consequentemente, eu dou uma direção do qual o passo que ele tem que dar agora. Né? Então, eu vou conhecendo ele ao longo do processo. Além disso, tem toda uma metodologia estruturada do que ele tem que fazer ao longo desses 6 meses. Tem um checklist de quase 90 itens de tudo que ele tem que fazer para poder dizer assim, não, agora eu estou pronto. Né? Então, esse é um pouco da etapa. E o programa de mentoria... Na verdade, todos os meus treinamentos, né, todo o método que eu criei para ajudar o sucessor, ele se baseia em 3 pilares. Certo. Quais são esses 3? Primeiro, postura do sucessor, né, como são os comportamentos dele, como é que ele tem que se portar, desde imagem pessoal, comunicação, como ele tem que ser como pessoa, qual o nível de maturidade que ele deve construir nele. Postura do sucessor. Segundo, alinhamento familiar. Como tem que estar as conversas entre essa família, a comunicação entre essa família, como está claro, como está estruturado isso, se está ou não, se essa família se fala ou não, se todos estão olhando para o mesmo lado. E o terceiro, gestão. Então, esses são os 3 pilares. Postura do sucessor, alinhamento familiar e gestão. É isso que eu trabalho ali dentro. Eu vou preparar ele para ter as capacidades de gestão, para entender como alinhar essa família e profissionalizar essa família, e principalmente quem ele deve se tornar, porque Perfeito. O ponto não é assim, não é o que eu quero... O que é o meu treinamento? Eu não vou fazer ele ter alguma coisa. Eu vou fazer ele se tornar alguém capaz de chegar lá. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu busco fazer é inspirar esse sucessor e trazer conhecimento suficiente, trazer luz para algumas coisas que talvez ele hoje não está vendo. Porque, basicamente, os principais sucessores que eu treino estão na faixa de 25 anos de idade, 30 anos de idade. Então, tem que entender... De 25 a 30 normalmente essa faixa. E tu considera uma idade boa, que a pessoa está madura, ou tu acha que não tem uma idade específica? Ou existe uma faixa etária que você vê, não, tá numa idade bacana, já viveu muitas experiências ali, já consegue entender as responsabilidades e tudo mais. O que tu diz a respeito da idade? Existe um estudo que eu não sei dizer a fonte, tá? Perfeito. Então, se alguém no podcast ouvir, eu tiver errado, coloca nos comentários aí e me corrige. Aproveita o pessoal para participar com a gente, comentar e interagir. Um estudo que diz que um ser humano, não lembro se é homem, mas um ser humano constrói essa maturidade aos 28 anos de idade. Né? Eu, de certa forma, acredito nisso, olhando até um pouco para a minha trajetória. Eu vejo sucessores de 23 com um nível de maturidade muito bom. Perfeito. Talvez precisam de um pouco mais de experiência. Assim como eu tenho sucessores de 35 que não estão prontos, não estão maduros. Perfeito. Né? E isso vem de vários pontos. Desde o modelo de criação, dos valores dessa família, como é que é a estrutura dessa casa. Porque o negócio da empresa familiar não começa na empresa, começa em casa, né? Assim. Como é que são os valores que foram criados em casa? Se em casa tem bagunça e o pessoal briga e existem várias situações acima do normal, né? Exatamente. Que acaba ficando um pouco mais complicado. Como eu vejo... Então, além disso, além desse ponto do não existir uma data exata, também tem um ponto que é a complexidade do negócio. Né? Se a minha família tem um negócio de... para a gente dar um grau de grandeza, vamos falar do número de funcionários. Se a minha família tem um negócio de 10 funcionários, tem um grau de complexidade esse negócio. Se a minha família tem um negócio de 500 funcionários, é outro grau de complexidade. Perfeito. É outra estrutura. Então é muito mais difícil tu ficar pronto aos 25 anos de idade para uma empresa de 500 do que para uma empresa de 10. Né? Então, esse também é um ponto a entender. Mas eu acredito que a idade ideal está muito próximo desse estudo que eu falei. 28 anos de idade. Por quê? Porque com 28, 30 anos, dá para ser antes, tá? Mas com 28, 30 anos de idade,
além de já dá para ter chego num grau de maturidade muito bom. Se tu começou cedo, tu já tem boas experiências e o principal, tu tem gás. Muito gás. Perfeito. Tem muito gás. E não é... Quando eu digo gás, tu tem gás para 10 anos. Porque quando a gente pensa no negócio, não posso pensar no negócio para um ano. Tem que pensar a longo prazo. Qualquer negócio pode ser um negócio bilionário em 10 anos. Qualquer negócio que esteja começando hoje, em 10 anos pode ser um negócio bilionário. Né? Pode ser um negócio muito grande. Por isso que eu gosto de olhar para longo prazo. Eu gosto de pensar, pelo menos, quando a gente fala de empresa, pelo menos para um horizonte de 10 anos. Né? A gente tem que ter plano para o mês que vem, para a semana que vem, mas olhar para um horizonte de 10 anos. E quando eu penso num sucessor de 28, 30, cara, esse cara até os 40 dele, ele tá em alta performance máxima, né? Ele tem ainda força, tem energia, tem disposição para dormir um pouco menos quando precisa. Que é puxado o negócio, né? Exatamente. Então ele tem essa possibilidade, entende? E outra, ele está muito conectado com o momento atual do mercado. Ele pega um meio, com 28, 30 agora, tu entende a geração mais nova, tem essa capacidade de entender a geração TikTok, mas tu também consegue ter a maturidade e um pouco de sabedoria para entender os teus pais e os teus avós. Perfeito. Muito mais novo que isso, tu já está um pouco desconectado de um dos lados, né? Nós queremos aproveitar, então, a gente tem um momento do patrocínio também. Nós temos, né, a empresa Millennium e a gente quer falar rapidamente através de um vídeo para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho também. Tá ok? Olá, nós somos a Millennium Soluções Empresariais e hoje nós viemos falar para você um pouco do nosso trabalho. Nós atuamos em alguns segmentos empresariais. O primeiro público são as contabilidades. Hoje a Millennium Soluções Empresariais é autoridade de registro. O que isso quer dizer? Nós emitimos o certificado digital ou ainda credenciamos a sua contabilidade para você mesmo emitir o seu certificado digital. Algumas opções para você e para o seu cliente emitir o seu certificado digital conosco. Nós emitimos o certificado do seu cliente na hora, nós comissionamos você pela indicação do seu cliente, nós fazemos o certificado digital para a sua empresa anualmente aí de uma forma gratuita como cortesia e ainda você recebe comissionamento pelas indicações. Outro segmento que a Millennium Soluções Empresariais também trabalha é com a cobrança extrajudiciais. Isso mesmo, nós temos uma equipe com expertise de mercado, onde você não paga mensalidades e nós disponibilizamos para você uma equipe especializada para recuperar os valores da sua empresa, as inadimplências. Se você quiser saber mais, entre em contato conosco. Nós atuamos em todo o território nacional. Se você quiser saber mais, clique abaixo no WhatsApp ou ainda entre no nosso site para ter mais informações. É a Millennium Soluções Empresariais resolvendo situações da sua empresa. Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa. E como a gente fala que só a teoria não é tão bom, né, que a gente precisa da prática, falando agora do plano que o Lucas tem ali, que é a mentoria dele, que o pessoal acaba fazendo 6 meses ali e tudo mais, eu gostaria de trazer uma experiência de algum aluno teu ali na prática, como que foi, né, como que iniciou e como se desenvolveu e como está sendo para essa pessoa que participou com você dessa tua mentoria, Lucas. Legal. Cara, tem 2 cases que eu gosto muito. Perfeito. Né? Acho que a gente... é muito gratificante quando tu ouve algumas histórias assim e sabe que tu tem alguma participação naquilo, né? Nesse desenvolvimento. Acho que o primeiro que eu vou citar é o do Vinícius, que ele é um aluno que participou de uma das minhas primeiras turmas e hoje faz parte do meu programa de mentoria. Está desde o começo do projeto junto, já renovou algumas vezes. E quando ele começou, ele estava bem perdido dentro da empresa. E esse é um cenário muito comum dentro de empresa familiar. O que normalmente acontece dentro da empresa familiar? O filho acaba sendo aquele... faz tudo, né? Ele entrou na empresa assim, o pai dele falou, não, resolve isso aí pra mim. E assim ele ficou. e assim ele até hoje. Então, qual que é o primeiro desafio que eu faço para todos os sucessores? Me fala qual é o teu cargo. Perfeito. A maioria deles já não sabe dizer. Já começa aí. Eu falo, se tu não tem cargo, tu é o filho do dono mesmo. Então tu não pode nem reclamar. É isso. Né? Tu é o filho do dono, se não tem cargo nenhum. Mas o Vinícius foi esse ponto. Ele estava muito perdido dentro da empresa família. Na época ele começou o e-commerce dentro da empresa e ali ele começou o programa de mentoria e teve uma frase que ele sempre cita, que eu falei para ele, inclusive eu fiz uma live com ele uma vez já, e ele fala, cara, essa frase mudou minha mentalidade. Nossa. Foi quando eu falei para ele que a sucessão não é um processo entregue, ele é um processo puxado. Ou seja, se tu ficar esperando pelos teus pais te entregarem mais responsabilidade, mais função, o negócio não acontece. É um processo intencional. Uma empresa, como eu falei, desses esportes que eu comentei antes.
o sucessor literalmente tem que começar a puxar as coisas para ele. Ele tem que ser um imã de novas responsabilidades. Perfeito. Ele tem que atrair isso. Existem várias técnicas intencionais para isso. Então hoje o Vinícius praticamente ele é CEO dessa operação. Ele é um desses cases de, se não me engano, ele tem 23 ou 24 anos de idade. Jovem. Muito novo, muito novo. O pai dele foi dando liberdade para ele dentro do processo. Ele avançou muito em 2 anos dentro da empresa. A empresa cresceu muito. Hoje um dos principais canais de venda dele é esse e-commerce que ele mesmo fundou. Então ele é um case excepcional que eu me orgulho muito do que ele construiu. E é um rapaz que um desses cases que tem um bom nível de maturidade, uma boa cabeça, tem bons valores. E outro que atualmente não está ativo no programa, mas passou por um dos meus programas e é um aluno que eu converso ainda, tenho respeito, admiração e carinho, é o Jonas, que é um sucessor de São Paulo. E eu me emociona um pouco esse case, porque ele participou de uma turma minha. Pouco tempo depois ele falou que a situação dele com o pai dele melhorou muito, que esse era o principal desafio dele. As ideias com o pai não estavam bem alinhadas. Eles brigavam muito, discutiam muito. As ideias sempre tendo muito conflito. Que aí é um outro ponto que também acontece muito em empresa familiar, né? Família se brigando e levando essa briga para o âmbito familiar também. E ele participou desse programa, um dos primeiros que eu fiz, uma imersão, acho, na época. E depois ele me passou o testemunho que tinha melhorado muito o relacionamento com o pai dele. E poucos meses ou semanas depois o pai dele faleceu. Nossa. O pai dele faleceu e hoje ele e a irmã dão sequência na empresa. Mas eu sinto que caso ele não tivesse participado desse treinamento, o pai dele teria ido embora com as coisas muito menos resolvidas, né? Então ele teve essa oportunidade de participar daquilo, entender algumas mudanças que ele precisava fazer nele, de honrar um pouco mais o pai, de dar mais valor, dar mais ouvido para o pai, não entrar em algumas discussões que às vezes não são necessárias, aprender um pouco mais com esse processo, valorizar a sabedoria de quem veio antes, né? Isso fez com que quando o pai dele não veio a faltar, ele já estava muito melhor, né? E ele me relatou isso, foi uma coisa que eu falei, nossa, naquele dia quando o pai dele, quando aconteceu isso, quando ele me contou isso, eu falei, cara, valeu a pena ter começado esse projeto. São os valores, né? Valeu a pena ter começado esse projeto, porque agora eu entendi por que eu vim, né? Porque talvez eu não tenha falado isso em algum momento e talvez eu tenha nem na minha rede social, mas esse projeto não tem a ver com empresa. Ele tem a ver com família. Nossa. Ele tem a ver com família. Porque 90% das empresas do Brasil são familiares. Cara, quantas pessoas a gente conhece que são empresas que está lá um pai e um filho envolvido, ou um marido e uma mulher envolvida. E quando essa situação não está bem resolvida, isso acaba com o casamento, isso acaba com o relacionamento de pai e filho. Então, a gente na nossa família também vive de certa forma, às vezes, esse desafio. Situações. Não é porque eu estou falando que é simples, né? Não é porque eu estou falando que é fácil, que na nossa que família problema, é um mar de maravilhas. É né? justamente isso, são os problemas que eu lido e aprendo a lidar a cada dia, resolvendo meus conflitos com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, a gente se resolvendo entre nós, a gente se estruturando melhor como família, e eu vou pegando isso que eu vou vivendo ao longo do processo, empacotando e entregando para que mais famílias não vivam os mesmos desafios. Porque, que nem eu falei, vai muito além de empresa. Vai para a família. Porque, cara, uma relação familiar desestruturada dentro de uma empresa, ela estraga relacionamento de muita coisa. E outra, esse negócio vai mal. Se não vai mal hoje, em algum momento vai. Tem que... As pessoas, elas precisam, né? Quando convivem em família, saber conseguir separar as coisas, né? Conseguir separar as coisas. Então, existe uma situação dentro de casa, no lar, e outra situação dentro da empresa. E para conseguir achar esse equilíbrio também, eu acredito que não seja fácil, né? Porque às vezes se desrespeita em casa, chega na empresa, quer se desrespeitar também. Mas não é assim, porque existem outras pessoas que estão ao redor e tudo mais, então realmente precisa um acompanhamento. Com certeza. Precisa toda uma preparação para conseguir levar essas situações ali. Exato. E quer ver quando moram junto, né? Eu falo, quer um conselho? Sai logo de casa. Se muda. Ah, meu pai... Eu falei, cara, quando mora junto ainda, o negócio fica 1000 vezes pior. Porque daí tu chega... Deu um problema na empresa. Se brigaram. Chega em casa e ainda tem que olhar para a cara um do outro. Então, querendo ou não, essa fase da vida onde o filho vai ter a sua casa, vai ter o seu ambiente, forma a sua família, isso muda muito também. Eu faço a seguinte analogia, né? Pensa comigo, teu pai limpou tua bunda, né? Teu pai e tua mãe limparam tua bunda. Perfeito. Eles te viram fazendo todas as cagadas da tua vida, né? Literalmente. Eles te conhecem melhor que ninguém. Literalmente todas as cagadas. Todas as cagadas da tua vida. E agora, tu tá se formando, ele tem que olhar pra ti e ver um líder. Só que é difícil, porque ele conhece... O meu pai me conhece, ele conhece o Lucas menino, né?
E como é que eu fiz para conseguir mostrar para ele que eu já tinha me tornado um homem? Foram várias provas. Foram resultados dentro do negócio, foram posturas de maturidade, foi o jeito que eu me comporto dentro de algumas situações, é o meu controle emocional em algumas, o próprio respeito que eu fui tomando das pessoas que estão à minha volta, foi toda essa construção. Mas uma das grandes etapas para isso foi a construção da minha família. Perfeito. Acho que o que chancela ali, realmente, um pai olhar para um filho e ver um homem, né, não vê mais um menino, é o momento que ele casa, ou que ele encontra alguém, ou que ele forma a sua família, ou que ele cria o seu próprio ambiente. Porque enquanto eu estou na casa do meu pai, o meu pai é o alfa, né? E ponto final. A partir do momento que eu tenho a minha casa, o meu ambiente, a partir desse momento o leão sou eu. E daí ele consegue ver em mim um homem, né? Acho que esse momento, eu lembro muito bem quando eu me casei, assim, acho que teve muito a ver com isso, sabe? Quando eu abracei meu pai no casamento, foi como se fosse isso, tipo assim, o sentimento que eu tenho de ele me abraçando foi, e quando ele solta, tipo assim, vai que agora é contigo. Agora é contigo. Agora que eu tinha para fazer para você foi até aqui e agora é a tua selva, os teus filhotes e as tuas lutas. E é extremamente importante a gente conseguir viver todas as fases e conseguir organizar, né, Lucas? Porque a gente imagina assim, né? Se você tem vários tipos de situação, um monte de tipo de problema, e aí você vai para uma situação de um relacionamento, essa situação acaba trazendo muito mais desconforto e situações, e como a gente está falando de sucessão ali, então trazendo para dentro da empresa, e mesmo que o negócio vira bagunça, e a probabilidade de uma empresa estar fechando, porque acaba separando ali a sociedade, divide sociedade, enfim, vamos fechar, vamos baixar o CNPJ, enfim, você vai para um lado, eu vou para outro, né? É muito grande essa probabilidade, né? E a gente sabe que quem empreende, o desejo não é empreender para fechar o CNPJ, muito pelo contrário, para construir e fazer algo cada vez mais solidificado, né? Não tem como um barco ir para frente se não está todo mundo remando para o mesmo lado, né? Perfeito. Então, o principal erro das empresas familiares, das famílias empresárias, né? Corrigindo, o principal erro das famílias empresárias, comunicação. Não se conversam bem. Se perguntar para cada um o que é a empresa, cada um vai te responder uma coisa diferente. Se perguntar para cada um, para onde a empresa quer ir, qual o plano daqui a 5 anos, qual o sonho de cada um daqui a 5 anos para o negócio, são sonhos diferentes. Essa é a primeira coisa que tem que começar a ser alinhada. Isso não acontece em uma conversa. Você tem que ter uma rotina de alinhamento entre a família de tempo em tempo tem que sentar, tem que conversar sobre isso. Então é uma prática importante para as empresas familiares. Aproveita então, já que tu tem experiência com sucessores ali, qual que é a dica de alguém que está começando como sucessor, fazer isso, puxar, né? Porque às vezes tem a família ali, os pais, e o pai não tem aquele ritmo, tem outro ritmo. E o cara foi lá, participou da mentoria do Lucas lá de 6 meses e falou, não, eu vou fazer isso aqui em casa que vai dar certo. Boa. Cara, a primeira coisa de tudo, aprenda a medir os seus resultados. Medir resultados. Essa é a primeira coisa que tem que entender. Como é que eu construo autoridade sobre alguma coisa? Como é que eu consigo passar a ser visto como profissional? Quando eu gero resultado. Tu vai ter autonomia proporcionalmente aos resultados que tu construiu. Só que qual é o problema? O sucessor até faz, mas não sabe mostrar, não sabe medir, não mensura o que está fazendo, não consegue entender o que construiu. Esse é o primeiro ponto. E aí, para quem já está já começou a entrar um pouquinho mais na gestão do negócio. Aquele sucessor que já participa, vamos dizer assim, quase como um dos donos da empresa, mas ainda, na verdade, é o Severino. Certo. Qual seria o meu conselho para esse sucessor? Primeira coisa, cria um grupo de WhatsApp da família para citar desses assuntos. Nesse grupo, começa a resolver algumas pautas importantes. Começa a deixar alguns registros nesse grupo. Esse grupo virou uma ata de vocês a partir de agora. Só. E daí, o próximo ponto, o próximo estágio, aproveita esse grupo para marcar uma primeira reunião com a tua família. Nessa reunião, eu te sugiro, primeiro, fazer uma reunião de futuro, que eu chamo uma reunião de futuro, falar sobre os próximos passos da empresa, para onde vocês estão indo. E outro ponto extremamente importante, quais as responsabilidades de cada membro da família. Então, se vocês fizerem isso na primeira reunião, nossa, já é uma baita de uma evolução. E daí tu finge para tua família que essa é uma reunião única. Mas por coincidência, na semana que vem, na semana seguinte, tu marca a mesma reunião, no mesmo horário, no mesmo dia. A conversa vai ser tão boa que eles vão querer participar novamente. Até que vai chegar um momento que tu vai estar fazendo isso pela 3ª semana e essa virou uma reunião que eu chamo de reunião de rotina. Toda semana, tu e tua família sentam no mesmo dia, mesmo horário, para alinhar expectativas, alinhar as próximas demandas, alinhar os próximos passos. Uma reunião de 1 hora, toda semana. Cara, o negócio vira outro negócio.
A família toda alinhada. Porque sabe o que acontece? Olha só. Quando tu ia pedir uma coisa pro teu pai e ele não deixava, o que tu fazia? O que normalmente o filho faz? Não, fica bravo, né? Fica bravo, mas daí tu tem um segundo recurso, não tem? Vai pedir pra mãe, né? Tentar ir pro lado mais frágil, né? Se eu pedir pro meu pai, né? meu pai não deixou. É mais fácil falar com a mãe. Se eu pedir pra minha mãe não deixou, eu pedi pro meu pai. E a mesma coisa acontece na empresa, na família. O funcionário, ele pede pro chefe. Daí o chefe não deixou. Ele dá um tempo, ele fala, opa, peraí, deixa eu tentar outra coisa. Ele tenta na mulher do chefe. Senão ele tenta no filho do chefe. Então se vocês não estão alinhados, a empresa fica cheia de ingerência. Ninguém manda em ninguém. Um se atravessa no outro. E isso vai sabotando o processo de crescimento. Então isso tem que estar bem alinhado. Quem faz o quê? Quem manda em quem? Quem é responsável por quem? Esse grupo facilita isso para tirar dúvida, para resolver coisa rápida. Então olha que ferramenta simples, né? Criar um grupo de WhatsApp. E muita família não tem isso. Tem o grupo da família. Mas esse grupo é um grupo reservado para a empresa. Bota no nome do grupo família e o nome da empresa. Né? Esse é o ponto. Olha só, pessoal, a gente está há quase 1 hora aqui conversando e o papo está tão bom, fluindo, e a gente teria muitas outras coisas para conversar a respeito do tema que a gente tem aqui hoje. E para a gente, como a gente está chegando no finalzinho, né? O que você diria para o sucessor? Qual que é o teu recado para o sucessor aí? E também um recado que você daria para um pai ali que está numa situação de ter necessidade de ter um filho mais próximo ali? Qual que seria uma dica meio que resumida? Porque eu sei que o assunto não é tão simples estar resumindo, né? Você tem que sentar e conversar e tudo mais, mas o que você diria? Cara, primeiro ponto para o sucessor, né? Perfeito. Cresça, se desenvolva, se torne um ser humano forte. Forte fisicamente, forte intelectualmente, forte emocionalmente, forte espiritualmente. Construa um ser humano forte. Não para de crescer, não aceita parar de se desenvolver. Perfeito. Não pode olhar para ti, pensa que tu tem uma imagem tua de 6 meses atrás, toda vez que tu olhar para ela, tu tem que estar 10 passos na frente, depois mais 10 e assim por diante. Construa um ser humano forte. Tô nem te falando em relação à empresa, independente do que tu for fazer na tua vida, tu vai crescer. E como tu está sendo preparado para ser um líder, tu precisa disso, precisa ter esse desenvolvimento. Então para o sucessor esse seria o ponto crucial. Se desenvolva, cresça, Perfeito. Constantemente esteja em treinamento, treina a tua cabeça, treina o teu corpo. E para um pai, permita que o seu filho erre. Olha só que interessante. Quando se fala em erro, muitas vezes o pessoal errou, mas não é assim, né? É riscos calculados. Por exemplo, em que estágio está o teu filho agora? Que momento da empresa ele está? Ele está com 18 anos, ele pegou um pequeno processo para gerenciar, deixa ele testar ali, deixa ele cometer pequenos erros ali. Agora ele está com 20, 22, já está com um pouquinho mais de demanda na mão, entenda quais riscos calculados ele pode errar. Mesmo que às vezes tu não concorde com algo que ele está fazendo, mas tu, vamos dizer assim, não é algo que põe a empresa em risco, deixa ele testar, deixa ele errar. Acho que essa foi a melhor coisa que meu pai fez por mim. Meu pai, por vezes, me deu responsabilidades muito maiores do que eu aguentava. E isso me amadureceu. Porque esses erros, hoje, eu tenho eles no meu portfólio. E, cara, se tem uma coisa que é importante no teu portfólio, não é só acerto, é erro. Porque o erro te diz o que não fazer. O erro me dá clareza, me dá experiência para entender onde eu não posso errar de volta. E meu pai teve muito essa sabedoria de ir deixando. Ele foi deixando. De certa forma, segurava a rédea às vezes de volta. Quando eu via, puxava de novo, mas foi deixando eu errar. E então, para um pai, de forma calculada, com riscos calculados, mas permita com que o seu filho erre, permita com que ele arrisque, com que ele teste as suas ideias. Vai, dá opinião, comenta, traz teus toques de sabedoria em cada uma das ideias dele, mas se tu quer ter um sucessor, é muito importante deixar ele errar. E aqui eu queria reforçar um outro ponto, Ricardo. Pode. Toda empresa só tem 3 destinos possíveis. Certo. Ou ela quebra, e acho que ninguém quer quebrar uma empresa. Ninguém quer quebrar. Ou ela vende, ou ela sucede. Entende? A maioria, boa parte, quebra nesse processo. Vender, boa parte não está preparada para vender. Uhum. As empresas não estão preparadas para vender. Então, o caminho que resta é a sucessão. E aí, cabe a cada um escolher qual o destino do seu negócio. Porque muitas vezes o dono fala, não, cara, o que vai ser da tua empresa daqui a... Pega por esse pai que eu falei agora, pensa no teu negócio daqui a 20 anos. Tu ainda quer ele do mesmo jeito? Tu quer estar fazendo as mesmas coisas, com o mesmo nível de intensidade?
tu tem a chance de preparar um filho para isso. Ou claro, tu pode vender. Mas a grande verdade é que a maioria dos negócios não é preparado para vender. Muito dono se ilude ainda, acha que o seu negócio vale valores mirabolantes, daí quando vai avaliar e levar isso pro mercado, no final ele tem que fechar as portas porque ninguém quer comprar. Fica frustrado, porque ninguém quer comprar. Esse é o ponto. Então tá, pessoal, a gente está chegando ao final então do nosso podcast. Nós queremos agradecer a todos, né, que tiraram seu tempo para estar ouvindo. Quero agradecer ao Lucas também, Lucas Fernandes, que tirou um tempo precioso, né, que a gente sabe como é difícil, né, ele poderia estar descansando e tudo mais, mas está aqui com a gente hoje, contribuindo com a experiência que ele tem. E nós queremos convidar você para na próxima terça-feira, às 20h30, estaremos aqui novamente ao vivo, tá? E logo mais informações aí para vocês. Muito obrigado aí a todos que participaram. E compartilhe aí os nossos materiais aí para que mais pessoas tenham conhecimento aí e esteja amadurecendo cada vez mais no ramo de empreendedor. Mentes Empreendedoras aí com você aí todas as terças-feiras às 20h30. Muito obrigado.